E aí galera, tudo jóia? Hoje eu vou falar pra vocês de uma leitura que eu fiz há um ano atrás e eu resolvi trazer ela pra vocês só hoje. Compartilhar com vocês só hoje. Hoje eu vou ler pra vocês Na Prisão, de Kazushi Hanawa. O Kazushi Hanawa, ele é um mangaka do Japão que ele publicou suas obras lá pros anos 80, lá pros anos 90, por aí. E durante essa época ele era um mangaka muito respeitado do Japão. Suas obras começaram a ser. Muitos artistas se influenciaram por ele. Suas obras começaram a ser aclamadas pelo público. Muita gente lá do Japão gostava dele. Pelo menos aqui no Brasil eu nunca vi muita gente que curte as obras dele. Essa aqui foi a única obra dele que eu consegui achar no Brasil. Se alguém saber se tem outras obras dele lançadas aqui no Brasil, falem por favor, eu tô a fim de comprar. E hoje eu vim aqui para fazer uma resenha aqui para vocês sobre Na Prisão, de Kazushi Hanawa. A propósito, eu conheço outro canal aqui do YouTube que faz análise de mangás. Só que a diferença deu para ele é que eu não tiro ninguém da minha comunidade. O Matheus Castro entendeu essa. No final de 1994, o mangaka Kazushi Hanawa, ele foi preso por porte ilegal de armas. Naquela época, no Japão, era proibido você ter armas. E o Kazushi Hanawa, ele foi preso por ele ter por porte ilegal de armas. Ele foi pego lá nas montanhas enquanto ele estava usando armas, enquanto ele estava atirando. Se ele estivesse aqui no Brasil, ele poderia usar essas armas de boa que ninguém ia fazer nada. Mas você acha mesmo que a justiça do Japão é igual aqui à do Brasil? Não. O advogado do Kazushi Hanawa, ele até pensou que, pera, o Kazushi Hanawa já é um mangaka muito influente, muita gente curte as obras dele. Não, ele vai ser solto, cara, ele vai ser solto. É só pagar uma fiança por aí, ele vai ser solto. Mas você tá achando que a justiça do Japão é igual aqui do Brasil? Não, meu amigo. Eles foram rigorosos pra caralho com ele. E eles foram lá e prenderam ele por 4 anos de prisão. Não, 3 anos de prisão. Ele foi preso por 3 anos de prisão numa prisão aí do Japão que eu não sei o nome. E se tem uma coisa que a gente pode falar, é que a história por trás desse mangá é muito mais interessante do que o mangá em si. Então vamos falar agora sobre a edição em si. Não sobre o mangá, mas sobre a edição em si. Como vocês podem ver, é uma edição muito bonita. Ó, capa bem feita, muita Ashura. Eu gosto de Ashura. Quando eu vejo que tem Ashura, eu já vejo que vai ser um negócio muito bem feito. Aqui foi feito pelo ministro da Educação, EFNDE, em 2006. E aqui está escrito que a venda é proibida. Sorte que eu roubei, não é mesmo? E vamos lá. Essa aqui não é a capa. Se vocês tirarem isso aqui, vocês vão ver que essa aqui que é a capa. Essa aqui que é a capa original do mangá. Bacana. E aqui vocês podem ver uma mensagem do leitor. Aqui vocês podem ver uma introdução que conta toda essa história que eu resumi aqui para vocês, só que de uma maneira muito mais longa, e o resto é o mangá em si. Então, agora vamos parar de falar da edição em si e vamos começar a falar do mangá em si. Vamos lá. Quando você pensa numa prisão, você pensa no quê? Você pensa em muita gente se fudendo, sabe? Tipo, não, olha só como os bandidos são oprimidos. Vê lá a situação dos presos, os bandidos não tendo nada pra comer, os policial maltratando os bandidos, batendo os bandidos, sabe? Esse tipo de coisa que você costuma ver em quadros esquerdistas por aí, sabe? Mas na prisão é uma parada totalmente diferente. Ele tenta tratar a prisão como se fosse uma coisa não tão ruim assim, mas que ainda é ruim. Pensa só, no Japão, eles têm eles são mais avançados do que nós. Então, lá no Japão, a prisão é feita de uma maneira totalmente diferente. Porque lá, os presos, eles podem comer, eles podem trabalhar, eles podem fazer diversos tipos de atividade, eles podem ler. Aqui nas prisões do Brasil, já esse tipo de coisa não acontece. E eu prefiro que continue assim. Mas lá no Japão, os presos são tratados como cidadãos. Lá na prisão é tipo uma mini cidade, sabe? Lá você pode trabalhar, você pode ter sua própria vida, você pode ganhar dinheiro e você pode comprar coisas dentro da prisão. E isso é tipo uma mini sociedade dentro de uma prisão, vocês entendem? E isso acaba criando uma coisa muito interessante. Mas se tem uma coisa que eu peço pra vocês, é que vocês não leiam esse mangá achando que vocês vão pegar uma coisa foda, sabe? Não leiam pra isso, cara. Esse mangá é um mangá que pode ser resumido em
3 caras conversando. Não, 4 caras conversando. O mangá é só isso. E é muito bom, cara. É muito bom porque o Hanawa, quando ele desenha 4 personagens conversando, realmente parece que são 4 pessoas conversando ali, de tão natural que as conversas conseguem se desenrolar, sabe? Tanto que esse mangá é tão interessante que eu já li ele umas 2 vezes. Umas 3 vezes. Esse mangá é muito bom, cara. E eu acho que misturando com esse lance de realidade, eu preciso falar da arte do Hanawa. Nossa, cara. Eu vou mostrar aqui um pouquinho da arte pra vocês. Olha pra isso. Olhe para essa coisa maravilhosa. Olha só essas achuras, mano. Olha só esses detalhes. Olha só essas coisas lindas. Isso é porque tudo essas artes é desse mangá. Se você for procurar, você vai ver outras artes do Hanawa, outros desenhos que ele fez. E esse cara desenha muito bem, mano. As pessoas falam que, não, desenho é fácil de se fazer. Ai, esses desenhistas nem tem trabalho, é muito fácil fazer desenho. Não, cara. Desenho é anos e anos de esforço e dedicação. E esse cara esbanja dedicação nesse mangá. Toda a página dele é detalhada até demais pra mim. Você pode ficar horas e horas olhando os detalhes, olhando os desenhos dele pra você ver como tudo é detalhado, como tudo é bonito. Então, o que eu posso falar pra vocês? Leiam esse mangá. Se vocês tiverem a oportunidade de lerem, procurem aí num sebos online, sei lá.